Hoje o tema da minha mensagem é Dispõe-te. E há um tempo eu tenho tentado entender um pouco da história de Jonas. Eu gosto muito das histórias do Velho Testamento, eu sempre curti história, nunca fui bem em história na escola, mas acho que era a minha melhor matéria. Eu acho que eu enrolava tanto que as professoras começavam a ler e falaram: nossa, ele foi muito longe, pela criatividade vou dar uma notinha boa para ele. E eu sempre gostei da história, sempre gostei de ouvir, sempre gostei. E eu percebi que eu nunca preguei sobre Jonas. Eu já estudei um pouco sobre Jonas, mas de um tempo para cá algo tem despertado no meu coração, e algo despertou no meu coração para que eu pudesse entender um pouco mais da história de Jonas. Como um homem que Deus falou foi tão covarde a ponto de fugir e rejeitar uma palavra vinda direta do Senhor. Quando a gente fala de Jonas, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quem é que concorda que eu falo Jonas, você pensa no grande peixe? A vasta maioria faz a conexão de Jonas com um homem que fugiu e o peixe grande veio e pegou. Mas Jonas é muito mais do que isso, sabe? E eu comecei a desejar entender mais a história desse homem e o porquê que ele não queria pregar para um povo, sendo que ele era profeta, e o papel do profeta era falar com o povo, trazer uma direção, confrontar, trazer arrependimento, gerar salvação na vida daquelas pessoas. O que acontecia? E aí Deus me incomodou e me trouxe lindas revelações para a palavra de hoje. Mas eu quero comentar um pouco com vocês aqui a respeito do contexto, a respeito de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas não foi somente o cara que foi engolido pelo grande peixe. Jonas, ele era um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, isso aproximadamente em meados do século 8 antes de Cristo. E Jonas era filho de um profeta chamado Amitai, e os estudos sugerem que Amitai também era um profeta que profetizou nos tempos áureos das 10 tribos do norte, aquela história que você já conhece, né? O que pega para mim é entender que Jonas foi o primeiro profeta transcultural que a Bíblia aponta a pregar para um público que ele não queria pregar, que eram os seus inimigos. Mais do que isso, Jonas é o primeiro profeta a ver um resultado 100% efetivo da sua mensagem. Ele monta um sermão com 5 palavras, muda toda uma nação, não desejando a conversão, não desejando a salvação, mas Deus faz algo extraordinário que mexe com nós até o dia de hoje, e ainda assim ele fica chateado, fica bolado com a efetividade da sua mensagem. Uau, eu não queria estar aqui, o Senhor me mata, me leva daqui. Nós vamos entrar um pouquinho mais aqui, mas é meio contraditório. Se a gente parar a mensagem, você vai falar: Jonas era meio bipolar, era meio estranho, porque como que alguém que era profeta de Deus, e o profeta não é que ele acordava e falava assim: bom dia, hoje eu decidi ser um profeta, né? Não funcionava assim. Profeta era alguém que era ungido, era preparado, era treinado, e Deus levantava um profeta para ser a boca do Senhor para aquele povo. E como poderia ser então Deus trazer uma mensagem de salvação e revelação e o profeta ficar bravo por ter entregue uma mensagem, transformar a vida de tantas pessoas, e ele dizer: eu não queria estar fazendo isso, eu me demito dessa profissão de ser profeta? É muito doido nós pensarmos a respeito dessa história e o porquê de tudo isso, o porquê de tanto ressentimento, o porquê de tanta raiva que havia ali no coração de Jonas. Nós vamos mergulhar nessa história e você vai entender um pouquinho mais, mas eu quero só falar uma curiosidade para vocês. Talvez isso não agregue nada à mensagem, mas é algo que eu achei interessante, porque Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, né, o que foi alcançado lá pelo rei Jeroboão II, lá entre 782 e 753 a.C., conforme nós podemos ler lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, né? Considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão, aproximadamente 790, no ano de 790 a.C., durante a corregência de Jeroboão e o seu pai
Joás, é muito provável que ele tenha conhecido o profeta Eliseu, que faleceu lá em volta de 797 a.C. Existem ainda alguns estudiosos, alguns teólogos que sugerem que Jonas foi um dos filhos dos profetas treinados e instruídos por Eliseu. Isso eu achei legal, quis compartilhar com vocês, porque dentro desse estudo, poxa, pensa, a gente não lê relatos como esse, mas o pouco que nós sabemos consta na Bíblia. Pouco que nós sabemos também da história de Jonas, conta lá no livro de Jonas, no Velho Testamento, e o que realmente está relatado nesse livro. É a história de um homem falho, de um homem nacionalista, talvez ortodoxo no seu costume ali, mas não é um livro de ficção. Foi algo que realmente aconteceu e escancarou a fraqueza de um homem que era temente ao Senhor. Hoje nós vamos abordar um pouquinho e destrinchar essa história. Amém? Todos comigo aqui? Muita informação, falei muito rápido, tudo certo? Então vamos começar aqui por uma ordem. Jonas começa dizendo assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui nós vemos uma ordem muito clara dada por Deus a esse homem que era um profeta. E essa ordem não foi terceirizada, não chegou por meio de terceiros, onde talvez a mensagem pudesse ter sido corrompida, deturpada, mal interpretada. Veio direto do Senhor, veio direto de Deus para Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Entende uma coisa? Jonas é o homem que Deus fala, com quem Deus fala. Jonas não é o dono da mensagem, Jonas não cria a mensagem, ele não é a fonte, ele é apenas o portador, porque a palavra do Senhor veio a ele. E a palavra do Senhor é muito clara, e nós vamos mergulhar mais para frente aqui, para vocês verem o sermão que Deus entregou para ele. Então ele é apenas o mensageiro, ele é o intermediário, o instrumento, ele não é o dono da mensagem. E aqui eu quero falar um ponto para que você guarde no seu coração. A mensagem é de Deus, e o compromisso de Deus é com a mensagem dele, não com a mensagem do pastor. Por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de pastor que sobe nos púlpitos e dizem coisas que Deus não mandou eles dizerem. E aí o que acontece é que as pessoas ficam frustradas, as pessoas criam expectativas, fazem coisas que Deus não pediu, e não acontece conforme aquele homem disse, e aí elas se voltam contra Deus, como se fosse Deus quem tivesse falhado, quem tivesse errado. O compromisso de Deus é com a sua palavra, não com a palavra não com a palavra de qualquer pastor que é charlatão por aí. Ramon, então como que eu vou saber se o que você está falando é do Senhor ou não? Confira as Escrituras. Você não precisa acreditar em mim, você precisa ler a Bíblia. Por isso que nós aqui incentivamos: leia a Bíblia. Leia a Bíblia, faça cursos aqui para que você veja que se está na Bíblia é uma ordem e uma direção de Deus. E um pastor que se dispõe a pregar um sermão que veio do Senhor, ele nunca vai trazer o holofote para ele. A glória sempre vai ser de Deus, sempre vai apontar para Jesus, porque Jesus é mais do que suficiente nas nossas vidas, amém? Agora, existe uma ênfase dada pelo Senhor à cidade de Nínive. A ênfase está sobre o seu tamanho. Quando Deus diz: vá à grande cidade de Nínive, quando geralmente nós vamos ali destrinchar um pouco mais, e nós vemos algumas palavras que trazem um enfoque maior, é porque Deus quis revelar algo grande sobre aquilo, e trazer uma revelação poderosa sobre aquilo. Nínive não era uma cidade pequena. Nínive era a maior, talvez a maior não, mas a cidade mais poderosa daquele tempo. A cidade ela tinha cerca de 50 quilômetros e muros que alguns estudos apontam que chegava a passar 4 carros, poderiam passar 4 carros juntos, tamanho a sua estrutura. E o Império Assírio, que era quem conhecia e quem cuidava, quem governava ali, era
era um império conhecido pela sua força militar, pelas suas táticas de guerras cruéis, que incluíam terror e deportação de povos conquistados. Os assírios eram os mais poderosos da época, e Deus chama Jonas, um profeta galileu, para se dispor e ir à grande cidade de Nínive. Entenda uma coisa, Jonas era um profeta, uma pessoa muito bem instruída, acompanhava a realidade do seu povo, e tinha consciência de que aquela cidade, a grande cidade de Nínive, era uma ameaça política para o seu povo. Talvez por isso que ele não quis ir. Nínive também era conhecida como o centro da feitiçaria da época. E quando nós vamos algumas páginas para frente, talvez 5 páginas na sua Bíblia para frente, quando você entra no livro de Naum, lá no capítulo 3, Naum fala sobre como era a cidade de Nínive, sobre os seus pecados, sobre os seus erros, e ele profetiza contra Nínive. Eu acredito de verdade que Jonas queria estar no lugar de Naum, para profetizar e não entregar uma mensagem de restauração para aquele povo. Agora, quando Deus nos pede algo, nós podemos obedecer de imediato, nós podemos postergar e definir a urgência, embora nós não sejamos chamados para fazer isso, do tipo, não, Deus me chamou, mas eu vou, semana que vem eu estou lá. Deus me chamou para fazer isso, não, agora, nesse exato momento, eu estou muito ocupado, mas daqui 3 semanas, a minha agenda vai estar mais de boa, vai estar mais tranquila, e Jesus, Senhor, o Senhor tem a minha palavra que eu vou daqui a 3 semanas. E você pode simplesmente também ignorar e desobedecer, como Jonas fez. E essa nunca será uma decisão inteligente. Alguns enxergam Jonas como uma pessoa covarde. Eu não acredito que Jonas foi covarde, porque a covardia é uma pessoa que age com temor diante de alguém ou de algo que não apresenta valentia alguma. Não é esse o caso de Jonas. Jonas, muito pelo contrário, ele se mostra corajoso quando ele está naquele barco balançando, e eles dizem, o que está acontecendo, por que você está dormindo, aí todo mundo orando ao seu Deus, ele diz, não, eu sei, o barco está desse jeito, está todo mundo quase morrendo, a culpa é minha. Isso não é uma atitude covarde, isso é uma atitude de alguém que tem coragem. Então não acho que Jonas foi covarde, Jonas foi desobediente, e não somente ele desobedece uma ordem clara que foi dada por Deus, como também afronta a Deus, colocando em xeque a soberania e a onipotência de Deus. No fundo, Jonas sabia que se Deus entregasse uma mensagem para aquele povo, que aquele povo se arrependesse, Deus salvaria aquele povo, e essa não era o desejo, não era o intuito de Jonas naquele momento. E aqui é a comprovação daquilo que eu sempre digo: Deus conta com você, mas Ele não precisa de você. Isso é importante nós falarmos, porque está cheio de crente se achando a última bolacha do pacote. Deus conta com você, você é importante para Deus. Os dons que Ele te deu, o talento que Ele te entregou é importante, mas deixa eu te falar uma coisa: se você não fizer, outra pessoa vai fazer, e você vai perder a chance de ser abençoado. Deus pode te dar uma segunda chance, como Ele deu para Jonas, ou não. E eu estou falando isso em todos os aspectos, em todos os âmbitos, porque muitas vezes nós temos uma atitude verbal evangélica, verbal cristã, mas a nossa prática e o nosso sentimento é contrário. Jonas poderia até ser um ortodoxo, mas ele não era um ortoprático e nem um ortopático. Eu vou falar o que significa. Ortodoxo é alguém que isso se refere a uma tradição, uma crença que é considerada correta dentro de algum campo, né? Como a religião, por exemplo. Ortoprático se refere à prática, método, à prática certa de como você faz. E ortopático é o sentimento, se refere ao sentimento. Jonas poderia ter até a tradição, mas ele não tinha a prática e não tinha o sentimento. Jonas tinha uma missão, e Deus queria que Jonas não tivesse esse olhar egoísta, mas um coração obediente para cumprir os desígnios que o próprio Deus entregou para ele. Não foi terceirizado. A missão era clara: dispõe-te, vá a Nínive, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Agora é legal nós falarmos aqui a respeito de uma coisa:
porque aos olhos humanos, Nínive era uma cidade poderosa, uma cidade cheia de sucesso, era uma cidade rica, imponente, importante, mas, embora tivesse a sua grandeza econômica e política, o sucesso não anulou o seu real status perante Deus. Sabe, não se deslumbre com aquilo que você vê externamente, porque o que vale está dentro, não o que está fora. Existem muitos e muitas que vivem de uma fachada, mas que no fundo estão completamente podres, perdidos e sem esperança. Embora tivesse sucesso, fosse a megalópole da sua época, Nínive não estava agradando a Deus. E Deus manda que um profeta vá até ela para confrontá-la e para mudá-la. Então, primeiro nós falamos sobre um chamado. Segundo, eu quero falar com vocês sobre uma falsa disponibilidade. Isso aqui é muito legal falar. Uma falsa disponibilidade, porque Jonas se dispõe aí. Não, Senhor, estou aqui, ó. Conta comigo. Count on me. Estou aqui, vamos. Jonas 1,3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Segundo o livro do profeta Ezequiel, Tarsis era uma região rica e próspera. Olha lá, Ezequiel 27,12 diz assim: Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Tarsis ficava na direção oposta de Nínive. Jonas deve ter pego e deve falar assim: irmão, deixa eu te falar, qual é o cruzeiro que vai para o lugar mais longe? É para esse que eu vou. Tarsis ficava a cerca de 4.000 quilômetros de distância de Jope. Naquela época, quando a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, nós sabemos que eles demoravam até 1 ano para fazer essa viagem. Tarsis era uma cidade que não conhecia a palavra de Deus, uma cidade fundada pelos fenícios na costa sudoeste da Espanha, o último local geográfico a ser descoberto naquele momento, a ser conhecido. Jonas escolhe o lugar mais longe, para estar longe do seu propósito, e também longe do Senhor, mas ele só esqueceu de uma coisa, que está relatado lá no livro de Salmo 139, que foi escrito por Davi, e Davi viveu antes de Jonas. Diz assim, Salmo 139, de 7 a 10, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Sabe, você até pode olhar a história de Jonas e falar: eu nunca faria isso. O dia que Deus me pediu, eu ainda não fiz, porque embora tenha o sermão do pastor, embora tenha os profetas, os irmãos que me incentivam e dizem: vai lá, faz, enquanto, Deus não me pediu, mas o dia que Deus me pedir, eu vou fazer. Sabe, você até pode falar que nunca desobedeceria de forma deliberada a Deus, mas vamos falar aqui de forma bem rápida e prática, situações que podem nos tornar os Jonas dos dias atuais, porque talvez você nem tenha percebido, mas existe a chance de você estar embarcado ou prestes a embarcar para a sua Tarsis, para o seu lugar de fuga. Como é isso, Ramon? Deus diz assim: filho, você precisa liberar o perdão para quem te ofendeu. E aí você fala: como eu vou fazer isso? Porque eu tenho os meus motivos, a minha própria razão, o meu orgulho. Mas Deus te dá uma ordem clara, porque quando nós lemos a oração do Pai Nosso, Ele diz: se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. E a gente fica ali, sabe, enrolando, ensaboando, sabe, e pegamos o nosso barco para Tarsis, e essa Tarsis é a Tarsis do ressentimento, é a Tarsis do rancor.
Eu tenho o direito a estar ofendido, eu tenho o direito a um dia expor o que essa pessoa fez comigo, é o meu direito de fazer isso. Deus já te deu uma ordem: perdoe, para que você seja perdoado. Outra coisa, Deus diz: filho, sirva na casa do Pai, use dos seus dons, dos seus talentos. Nós sabemos aqui, papai, que os dons são para os outros, e você sabe, eu sei, os dons que Deus te deu é para que você sirva a igreja, para que você sirva a comunidade, para que você sirva a outras pessoas, e você está, uau, é isso. Agora eu quero que você pense uma coisa boa que você tem, sabe? Talvez você seja uma pessoa que se relaciona de forma extraordinária, de forma fácil com qualquer pessoa. Eu brinco que o Tiago, meu cunhado, ele estava por aqui, está aí, né? O Tiago, meu cunhado, se você der um gato para ele faz amizade. Se você colocar uma pomba do lado dele, a pomba vira a melhor amiga dele. Uma das pessoas mais agradáveis de se relacionar a ele. Tudo está bom, tudo é tranquilo, tudo é na paz, disponibilidade. Essa é a história dele e a sua. Talvez você seja uma excelente conselheira, talvez você seja uma pessoa forte, e nós precisamos de trabalho braçal na igreja também. Mas aí você fala: sabe de uma coisa, eu estou num barco agora, porque eu estou com um pouco de preguiça, eu estou um pouco cansado, eu trabalhei demais essa semana, a igreja não precisa de mim, tem muitas pessoas servindo. Olha lá, o Ramon falou 800 pessoas, e as desculpas são as mais variadas possível. Não está frio, não está chovendo, não está calor demais, está abafado, é longe, não tem onde parar o carro, o ônibus para longe, o motorista do ônibus é bravo, tem que pagar o ticket do ônibus. Aí Deus fez um negócio incrível, domingo de graça. Não, mas não é a mesma coisa, ele desliga o ar-condicionado para economizar. Cada hora uma desculpa. Qual é a Tarsis que você tem enfrentado? Pensa bem. Fugir da vontade de Deus não revela apenas uma atitude rebelde, revela a sua falta de confiança nos planos que o Senhor tem para a sua vida. Quando você foge de Deus, você está falando assim: Senhor, eu reconheço, a sua palavra diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu sei, mas agora não dá, porque hoje eu preciso descansar um pouco mais, o meu conforto, a minha paz de espírito hoje vão prevalecer. É você dizer: Senhor, embora eu saiba que o Senhor tem algo muito grande e extraordinário, hoje é mais importante eu estar aqui de boa, assistir um joguinho de futebol, relaxar, porque a semana vai ser pauleira. Essa atitude que Jonas teve, muitos têm, ela precisa nos confrontar de forma muito dura, porque muitos têm tido uma atitude rebelde, disfarçada de conveniência. Muitos têm tido atitudes de rebeldia, disfarçada de uma falsa conveniência. Não é para isso que Deus te chamou, não foi para isso que você foi criado. Agora, o terceiro ponto que eu entro é a obediência sem obediência. Obediência, segundo o dicionário, significa uma ação de aceitar e cumprir ordens, leis ou vontades de outra pessoa, autoridade ou princípio, demonstrando submissão, docilidade ou fidelidade àquilo que é mandado. Meu querido, Jonas tem uma segunda chance. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei: cara, eu agiria totalmente diferente. Pensa você, Deus te chama para um lugar, você fala assim: beleza, eu vou. Aí você sabe que você está errado, vai para um barco, entra no barco, vem a tempestade, o barco estava se desfazendo. A palavra conta que o barco estava se esfarelando. E ele então, os caras vão: pô, como que você está dormindo? Ele fala: não, o culpado sou eu, o que a gente faz então? Me joga para fora do barco, tudo vai ficar bem. Joga Jonas para fora do barco. Naquele momento, Jonas, eu acho que na cabeça dele acabou minha vida, morri, nessa tempestade, no meio do mar. Não era, gente, um lago, era o mar.
Ele estava indo para um lugar que ficava a 4.000 quilômetros de distância, era longe. De repente um peixe vem e come ele, engole ele, um grande peixe. Aí você pensa, acabou a história de Jonas. E por lá ele fica 3 dias. Deus fala com ele, o grande peixe vomita ele, ele está em terra firme. Quando você chega em terra firme, o que você pensa? Senhor, qualquer lugar que o Senhor me mandar, eu estou de boa, qualquer lugar vai ser melhor do que a barriga daquele peixe. Você concorda comigo? Se Deus te mandasse para a Argentina, tem algum argentino aqui? Eu iria amarradão, porque eu amo a Argentina, verdade. Se Deus te mandasse para qualquer lugar, para o lugar mais improvável, aquele lugar que você pensa, eu nunca iria para esse lugar, você iria com um senso de gratidão, porque Deus te salvou da morte. Qualquer um teria esse tipo de pensamento. Deus me livrou da morte, eu fiquei na barriga de um peixe, e de repente o peixe me cuspiu, e eu estou aqui vivo para contar uma história. E aí nós pregaríamos talvez o melhor sermão, com a maior autoridade, porque nós vivenciamos in loco aquilo que aconteceu. E aí você sairia cheio de autoridade, cheio de força, e contaria realmente esse milagre que você viveu, de como Deus foi bondoso, de como Deus foi misericordioso, de como Deus foi incrível na sua vida. E aí você ficaria realizado por entregar uma mensagem depois do Senhor ter te livrado. Amém? Mas não foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas vai a Nínive e vai muito contrariado, e ele prega o sermão dele. E eu quero que você ouça o sermão de Jonas. Ouça. Jonas capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Fim. Eu me mato para montar um sermão. Quanto tempo você demora aí, pastor Diego, para montar um sermão? Várias horas. Você já pregou um sermão de 5 palavras? Jonas prega um sermão de 5 palavras. 5, só 5. Sem chamado para arrependimento, sem aquela cajadada padrão que os profetas costumavam dar, sem entusiasmo. Talvez tenha sido o sermão mais xoxo que alguém poderia dizer. Sermão sem misericórdia, sem esperança. Certamente a pregação de alguém que não queria estar ali, estava obrigado e fazendo de forma obrigada, desejando muito que a mensagem não chegasse, o insucesso da mensagem. E é inconcebível muitas vezes nós pensarmos isso, porque nós que estamos aqui, e que vocês disponibilizam um tempo precioso para nos ouvir, entregando uma mensagem, o que nós queremos é que todos tenham a vida transformada, que todos tenham a vida restaurada, que todos saiam daqui com a expectativa de: eu sei quem Deus me chamou para ser, eu sei o que eu posso fazer. Nunca na minha vida eu subi para pregar desejando que as pessoas não recebessem a mensagem. Eu acho que não existe, ou não existiu na história talvez alguém que tenha feito como Jonas fez. Para Jonas era totalmente aceitável aquele sermão, porque ele conhecia Nínive, ele conhecia sua fama. E talvez outros homens e mulheres daquela época, se tivessem sido chamados para Deus, para pregar, Nínive seria a última viagem missionária que eles fariam. Uma cidade cheia de feitiçaria, violenta, má. E Jonas sabia que a mensagem era poderosa, e que o Senhor da mensagem era ainda mais poderoso. E Jonas tinha consciência de que aquele povo poderia ser salvo, caso houvesse um verdadeiro arrependimento. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. E aqui está a prova de que talvez você esteja fazendo a coisa certa com o coração errado. É possível sim você estar na igreja, você cantar louvores, você levantar sua mão, você adorar, você dar o seu dízimo,
e ainda assim tem um coração distante, um coração que obedece por obrigação, não por amor e confiança. Deus não quer que nós façamos apenas o que Ele nos pede. Ele quer que você confie no plano e no propósito dEle. Ele não quer apenas que você vá até Nínive. Ele quer que você vá com o coração quebrantado, cheio de amor e esperança pelas vidas perdidas. E nesse ponto, nós podemos ver uma atitude ruim de Jonas, que muitos têm ainda no dia de hoje, que é uma obediência legalista, sem amor e sem paixão nenhuma. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você decida amar e obedecer. Obedecer é amar. Ele diz: dispõe-te, vá, faça, ame, porque é isso que o Senhor espera de você. Faça, obedeça com o coração que deseja uma obediência genuína. O quarto ponto diz respeito ao poder da palavra, porque embora o sermão tenha sido curto, sem qualquer emoção ou intuito de gerar salvação, algo extraordinário acontece. E o que nos deixa muito claro que a mensagem não está que o poder não está no mensageiro, mas ela está na mensagem. O poder está na palavra, não está no mensageiro. E aqui, para a sua desculpa de falar: eu não sei como fazer, eu não sei o que falar. O poder não está em você, o poder está na palavra. Fale a palavra e veja o que Deus vai fazer. O que acontece é que um avivamento explode em Nínive. Um sermão 100% eficiente, onde todos se convertem, do rei ao cidadão mais simples, todos se arrependem, jejuam, se cobrem de panos de saco, todos. Você imagina eu fazendo um sermão aqui, entregando a revelação, e de repente eu falo: quem aqui quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? 100% das pessoas levantaram a mão. E deixa eu te falar uma coisa, não eram 300, 400, 500 pessoas, 120 mil pessoas. 120 mil pessoas que se converteram com um sermão de 5 palavras. O poder não está no mensageiro, o poder está na palavra. Quem faz é Deus. Pare de dar desculpa do tipo: eu não sei, eu não sou eloquente. Quem faz é Deus. Dispõe-te, faça, se coloque na brecha, se coloque à disposição, veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Jonas capítulo 3, versículo de 5 a 10. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de panos de saco e se assentou sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei: seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto o homem como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aqui eu preciso esclarecer uma coisa, porque muitos aqui falam: poxa, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz aqui que Deus se arrependeu, não é um arrependimento, mas é nada mais do que o triunfo da misericórdia de Deus vindo sobre aqueles que, aliás, vindo sobre a sua própria ira. Existe me fugiu o nome, mas é um termo usado para imputar a Deus o sentimento humano, e é isso que gera essa falha na tradução, essa falha na compreensão. Não é que Deus se arrependeu, Deus sempre desejou o arrependimento do povo, e como consequência do arrependimento, o povo não seria mais castigado e receberia misericórdia. É isso que aconteceu, e Jonas deveria estar radiante por ter sido um instrumento poderoso na mão do Senhor, para arrependimento e para a salvação de todo um povo,
mas não é isso que acontece. Olha o que está lá no capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas fica com raiva porque Deus foi misericordioso. Quem consegue entender isso? Ele ora a Deus e pede para que Deus tire a sua vida, porque era melhor ele morrer do que ver aquele povo salvo. Sabe, às vezes eu tento, e durante enquanto eu estava montando essa mensagem, eu tentei olhar pelo prisma de Jonas. Deixa eu tentar olhar com a lente de Jonas. Poxa, aquele povo, o Império Assírio era muito cruel. Nínive era uma cidade de feitiçaria, eles não mereciam receber nada. Mas nós caímos num lugar muito perigoso quando nós pensamos isso, porque a gente não pode passar pano para os nossos sentimentos, porque daqui a pouco nós estamos usando as mesmas desculpas que Jonas usou. Jonas estava tão centrado no seu próprio senso de justiça, no seu conforto, na sua opinião, nos seus preconceitos, que a misericórdia de Deus se tornou ofensiva para ele. E deixa eu te perguntar, a misericórdia de Deus tem se tornado ofensiva para você? Tem sido ofensiva para você? Porque Deus ensina Jonas de forma didática, que enquanto Jonas ali estava preocupado com uma planta que morreu e fazia sombra sobre ele, Deus estava preocupado com as 120 mil vidas que poderiam ir para o inferno. E isso precisa nos atingir em cheio, porque hoje, no dia de hoje, em meio a tantos discursos raivosos, alguns escolhem quem é merecedor ou não de ouvir o Evangelho, quem merece a graça e quem não merece, quem merece misericórdia e quem não merece. A única coisa que essas pessoas esquecem, que nós não podemos nos esquecer, é que eles também eram condenados à morte, até entenderem o que era a graça de Deus, e entenderam porque alguém apresentou para eles, talvez um pastor, um amigo, ou até mesmo uma revelação vinda do próprio Espírito. E esse entendimento nós precisamos gerar na vida de outras pessoas. Agora deixa eu te fazer umas perguntas aqui, para que você sonde o seu coração. Qual é o seu sentimento quando você vê uma pessoa que te feriu profundamente sendo abençoada por Deus? Você consegue pensar isso? O que você sente? Pensa na pessoa que te feriu, que te machucou. Talvez tenha sido seus pais, algum parente, o seu chefe, seja lá quem for. Como você se sente vendo Deus abençoando essas pessoas? Você se alegra de verdade? Ou no fundo existe um incômodo, a ponto de você questionar: poxa Deus, por que ele não eu? O que está acontecendo aqui? Essa pessoa me feriu, e ao invés dele ter a correção, ao invés dele ter uma disciplina, ele tem a bênção do Senhor. O que gera na sua vida? Qual é o sentimento que você tem quando você vê Deus restaurando alguém que caiu em um pecado que você considera gravíssimo? Isso aqui é importante, porque nós temos a tendência de ranquear pecado. O que é muito pecado, o que é pouco pecado? Pecado é pecado, meu irmão. Entendeu? É lógico que existem as consequências do pecado, mas pecado é pecado. Agora, o que gera em você ver Deus restaurando alguém que caiu em um pecado que você considera gravíssimo? Você celebra a restauração na vida dessa pessoa? Você celebra a misericórdia que foi estendida, ou fica com o pé atrás, duvidando se aquela manifestação toda é real, se aquela pessoa vai mesmo mudar ou não? O que isso gera em você? As atitudes de Jonas precisam nos levar a um lugar de reflexão, onde nós precisamos perguntar a nós mesmos: com quem o meu coração se parece mais? Meu coração tem se parecido mais com o coração de Jonas, ou meu coração tem se parecido mais com o coração de Deus? O coração de Jonas é pequeno, é exclusivo e é julgador, mas o coração de Deus não. O coração de Deus é imenso, é inclusivo e é perdoador. Escolha com quem você quer se parecer. E o quinto e último ponto é uma grande lição que essa história nos deixa, porque a história de Jonas termina com uma pergunta de Deus, e dá a entender que a história não acabou.
como nós vemos muitos filmes que têm sequências, continua no próximo filme, continua no próximo capítulo. Parece um pouco essa história de Jonas, mas nós somos ensinados de uma forma linda e extraordinária. Olha só, Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalhar, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Fim, acabou. Esse livro simplesmente acaba assim, para que essa pergunta reverbere em nosso coração para sempre. Só que séculos depois vem Jesus, e Jesus é o perfeito Jonas. No livro de Mateus capítulo 12, versículo 41, diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior que Jonas. Jesus é o Jonas perfeito, porque enquanto Jonas fugiu da missão de ir até os seus inimigos, de ir àqueles que eram diferentes, Jesus deixou a sua glória e veio até nós, quando nós não éramos nada, nós éramos inimigos de Deus. Enquanto Jonas pregou com raiva, na esperança de não gerar arrependimento, transformação e salvação para aquele povo, Jesus pregou com amor, entregou a sua própria vida para evitar a nossa destruição. Enquanto Jonas ficou irado com a misericórdia de Deus, Jesus é a própria manifestação da misericórdia de Deus. E eu quero concluir essa mensagem, dizer que nessa noite Deus está te convidando a você fazer uma autoanálise, a olhar para dentro. Deus está te perguntando hoje: onde está a sua Nínive? Quais são as pessoas que Deus te chama para amar e você tem evitado? Onde está a sua Társis? Para qual direção você tem fugido da vontade de Deus? E a história de Jonas nos ensina importantes lições, mas também nos aponta um caminho de arrependimento, mudança de mentalidade quanto às nossas atitudes, porque assim como Jonas foi, e Jesus também Deus tem um propósito ao nos permitir passar por tantas lutas e provações. Para que nós sejamos transformados, nós precisamos nos arrepender da nossa rebeldia e da nossa obediência fria. O que Deus espera de cada um de nós é que os nossos preconceitos fiquem de fora, para que o amor do Senhor inunde os nossos corações, para que então você obedeça de forma clara, eficaz, e a sua mensagem seja efetiva e encontre todos os corações. Amém? Queria pedir que você feche seus olhos. Talvez você nunca nem tenha feito uma oração falando que você pertence a Jesus. Talvez você nem soubesse que você precisava fazer isso. Você entrou aqui hoje talvez para ouvir, porque você já faz parte da sua rotina vir à igreja aos domingos. E a partir da vida de Jonas, você entende que Deus tem um plano para você, que Deus tem um propósito na sua vida, e que o que você tem feito, fugir da presença de Deus, não vai te ajudar em nada, e nem vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai te afastar de onde Deus quer que você esteja, e da pessoa que Deus te criou para ser. Sabe, Jesus se importa muito com você.
Deus te ama de uma forma que você nem pode imaginar. E o que Deus espera de você é que você confie que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele tem um propósito, Ele tem um chamado. Você não nasceu para ser apenas um figurante nesse mundo. Você nasceu porque Deus espera que você brilhe a luz que Ele quer derramar sobre a sua vida. Eu não estou aqui falando de um sucesso perante os homens, eu não estou falando aqui de fama, de status, de seguidores, não, eu estou falando aqui de efetividade na sua vida. Quantas vidas você tem impactado, quantas pessoas você tem influenciado? Deus te chama para que em você habite o Espírito Santo, e que através da mensagem que conste dentro do seu coração, e o Espírito Santo vai produzir, muitas pessoas conheçam a verdade que liberta. Jesus desejou a sua presença, Jesus desejou a sua vida, e Ele não vai escancarar o seu coração e entrar de maneira forçada. Ele espera um convite, como uma pessoa maravilhosa que Ele é. Esse convite é: Jesus, entra no meu coração. O Senhor pode entrar no meu coração? Ele vai falar: filho, filha, eu estava louco por esse convite. E você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Aquilo que não florescia vai florescer, porque a palavra de Deus é poderosa, e a palavra que consta nele é tudo o que você precisa. Não é uma religião que te salva. O que te salva é a confissão de que Ele é o seu Senhor e Salvador. E eu quero te dar a oportunidade, se você entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus, talvez não seja a primeira vez, talvez você seja só um simpatizante, mas eu quero te falar que simpatizante também não vai herdar o reino dos céus. Deus quer que você seja um seguidor. Eu quero convidar você que nunca fez essa oração para levantar sua mão onde você estiver, e eu quero orar. E não se preocupe, porque não tem ninguém olhando. Tá, a igreja de olhos fechados, ninguém está aqui olhando, ninguém está aqui para te julgar. É o momento que nós queremos celebrar junto com você a decisão, onde você, de livre e espontânea vontade, vai falar: Jesus, eu não quero mais fugir da sua presença. Eu digo sim para o Senhor. Eu digo sim para o Senhor. Existe alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não enxergo, não sei se tem alguém. Acho que não tem ninguém. Vou perguntar mais uma vez: existe alguém que deseja fazer essa oração? Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar com você agora, em nome de Jesus. Existe? Cadê? Ali. Glória a Deus pela sua vida. Que bom. Queria pedir que você fique em pé onde você estiver, e eu quero orar com você. Melhor, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Que grande dia. Pode vir aqui, ó. Sabe que existe uma linda festa no céu por conta da sua decisão. Deus se alegra, nós nos alegramos, porque um dia todos nós fizemos essa oração, e essa oração verdadeiramente mudou as nossas vidas. Eu sei que Deus tem um plano maravilhoso para você. Pode acreditar, algo novo vai surgir dentro de você. Coloque a mão no seu coração, e se você nos assiste online e também deseja fazer essa oração, repita comigo, e após isso aponte a câmera do seu celular e coloque seus dados para que nós possamos entrar em contato com você. Amém? Diga assim: Senhor Jesus. Repita comigo assim, ó: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Jesus, escreva o meu nome no livro da vida.
e me ajuda, Espírito Santo, nessa caminhada. Eu oro e eu te agradeço pela sua salvação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que você, amiga, siga a nossa equipe de consolidação ali, nós queremos orar com você. E agora eu quero fazer uma oração com a igreja. Eu queria pedir que você fique em pé onde você estiver. Sabe, existe uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que para mim, desde que eu ouvi, ela faz muito sentido, eu já repeti algumas vezes aqui. Sem exposição, sem experiência. E é engraçado como nós nos colocamos em situações de exposição e não nos envergonhamos de muitas coisas, mas quando falado sobre igreja, as pessoas se retraem. Ontem nós estávamos num casamento, eu estava brincando com o pastor Diego, que a galera toda dançando, e é legal, o casamento é celebração, tem que dançar mesmo. E ele falou: estou só vendo aqui quem estava lá, para ver se levanta a mão no louvor. Eu falei: estou com você, estou anotando. Brincadeiras à parte, é incrível como em ambientes fora da igreja nós nos expomos muito mais do que dentro da igreja. Esse aqui deveria ser o lugar onde você mais se expõe, porque esse aqui é um lugar, olha para o seu lado, você não precisa falar, só olha para o seu lado. Cara, nós somos irmãos. Um dia nós estaremos no céu juntos, ao lado do nosso Pai Celestial. Não existe julgamento aqui, nem de quem está aqui em cima, nem de quem está do seu lado. Todos nós somos iguais. Vê alguém, quando nós fazemos apelos, você que está preso no pecado e não consegue sair, sabe? Quando nós fazemos isso, é para que realmente você se exponha, para que uma igreja se levante em oração pela sua vida, porque talvez você não tenha força, mas outros têm. E aí você fica: não posso me expor, porque eu não sei o que as pessoas vão pensar de você. E por conta da sua falta de exposição, você não vivencia experiências sobrenaturais que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Ah, amor, então quer dizer que eu preciso fazer isso? Cara, você não precisa, mas eu de verdade acredito. Sem exposição, sem experiência. Aquela mulher do fluxo de sangue, na cabeça dela, ela precisava tocar na orla de Jesus. Mesmo que ela corresse risco de vida, ela precisava. Para aqueles leprosos que ficavam gritando: Jesus, Jesus tem compaixão de nós. Aquela exposição fez que eles recebessem a cura. Tantos outros relatos na Bíblia que apontam pessoas que se expuseram, se colocaram talvez em uma situação, sabe, onde as pessoas olhavam, receberam algo extraordinário do Senhor. E aqui parece que muitas vezes nós falamos e está todo mundo muito bem, está todo mundo voando espiritualmente, e não entendem que eu seria a primeira pessoa a estar aqui embaixo, mesmo sendo um pastor. Eu seria o primeiro a levantar em todos os apelos, porque eu quero melhorar, eu preciso melhorar, eu quero ser mais parecido com Jesus. Essa palavra é mais um incentivo para que você não fique preocupado. O que será que as pessoas vão pensar? Pouco importa o que eu penso. O que Jesus sabe sobre você? O que Jesus vê em você? Porque Jesus vê o seu coração. E Ele espera que você se exponha. Porque se você não tiver coragem de se expor em um ambiente saudável, onde todo mundo professa a mesma fé, você não vai ter coragem de se expor do lado de fora, num ambiente hostil, onde as pessoas cada vez mais têm banalizado a verdade. Então eu quero falar para você hoje, que tem fugido do chamado de Deus, assim como Jonas fugiu. Para você que sabe que tem um chamado, um propósito, e Deus tem tocado no seu coração, e talvez esse sentimento tenha aumentado mais e está cada vez mais forte.
mas você tem se colocado cada vez mais distante disso. Senhor, não é para mim, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não sei como fazer, eu não sei o que entregar, eu não sei o que falar. Deus quer te trazer para o caminho de volta hoje, colocar você de volta, tirar você do caminho de Tarsis e colocar na direção que Ele deseja que você esteja. Se é você que sabe que tem um chamado e está negligenciando, eu quero convidar você a vir aqui à frente e nós vamos orar com você. Só você sabe a realidade da sua vida, você e Deus. E não vem com essa não, vou ficar aqui no meu cantinho para não me expor. Depois você se acerte com Deus, meu irmão. Pode sair do seu lugar, não tem vergonha não, cara. Isso não mostra fraqueza, isso mostra força, desejo de mudar, desejo de ser parecido com Deus. Sempre precisa do primeiro corajoso, para que outros venham. Pode sair do seu lugar, se você deseja que Deus te coloque na direção certa novamente. Você sabe que Deus pode fazer, você sabe que Deus é verdadeiro, você sabe que você tem um chamado, mas coisas estão te impedindo, talvez o ressentimento, talvez a raiva, talvez a amargura, talvez a tristeza, talvez a negligência, eu não sei o que tem te movido, mas o fato de você se expor, mostra que você realmente é uma pessoa que ama Jesus, e quer que Ele te mude, mesmo você tendo os seus direitos, mesmo você tendo, a sua razão, você entendeu que não se trata sobre a sua razão, mas aquilo que Ele espera de você. Então, para você que veio aqui, está aqui à frente, eu quero falar com vocês uma coisa, eu quero que vocês olhem para mim rapidamente. Deus não resiste a um coração quebrantado. O primeiro passo para uma correção é arrependimento. Arrependimento. Uma vez eu conversando com um homem, e ele contando o pecado dele, eu falei, sabe qual que é a diferença do eu para você? Aí ele falou, qual? Eu falei, eu erro talvez tanto ou mais do que você, mas eu corro para Deus, porque eu aprendi assim, eu aprendi que Deus não me julga, eu aprendi que Deus me ama, e a palavra diz, Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e as suas transgressões, alcança a misericórdia. Então eu quero alcançar a misericórdia de Deus, e isso mudou a vida daquele garoto. E eu quero falar que não existe algo tão ruim que você possa ter feito, que Deus não seja capaz de te perdoar. Não existe escolhas tão péssimas que você tenha realizado na sua vida, que Deus não seja capaz de te perdoar, e ainda assim continuar escrevendo. Então, para você que está aqui, se você puder, peço que você se coloque de joelho, e que você fale, se você puder, se você não puder, pode ficar em pé, Deus vai falar da mesma forma, mas esse é o momento de você falar com Deus, de você pedir perdão para o Senhor, é momento de reconciliação, é momento, de você colocar para fora aquilo que tem queimado no seu coração, a dor que tem te calado, a dor que tem feito te caminhar para um outro lado. Deus quer derramar algo sobre a sua vida, mas para isso, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, que você fale, se arrependa e peça perdão ao Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua doce presença, Espírito Santo, neste lugar. Nós te louvamos porque hoje eu creio que o Senhor fez algo extraordinário. Eu sei que o Senhor fez algo extraordinário. Obrigado, Senhor, pelas curas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por nos trazer de volta. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A mensagem é sua. Nós somos apenas mensageiros, Pai, portadores daquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Deus, pela disponibilidade e o coração de cada um aqui. Eu peço que o Senhor os leve em segurança, coloque os teus anjos ao redor deles, dê uma semana a eles de vitória abençoada, Senhor, guarde-os de todo mal, e Pai, que nós possamos juntos, Senhor, brilhar a sua luz. Nós te amamos, Jesus, e louvamos o teu nome e oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.